Boa noite, gente. Sempre bom demais estar aqui com vocês, revendo pessoas tão queridas. É muito bom rever a pastora Lilian aqui também. Eu estava vendo a Silvana falando ali no vídeo sobre a graça, sobre a escola ter sido um divisor de águas na vida dela. E a pastora Lilian falou que foi na vida dela. E eu vou reforçar e falar exatamente a mesma frase. A escola um dia foi um divisor de águas na minha vida também. Eu conheci até a Lilian lá, né? A gente falando sobre a graça de Deus. Foi o nosso primeiro contato mais próximo. Pensando sobre essa matéria, sobre a melhor forma de trazer o conteúdo. E como é precioso esse tempo. Eu espero rever e ver muitos de vocês também lá na Escola Avance. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre Aviva-nos, essa conferência tão especial. É tão gostoso começar o nosso ano tendo esse contato e aprender e se lembrar sobre tantas coisas que Deus nos ensina. E quando a gente fala de avivamento, é algo que sempre vem no meu coração. É que eu não conheço um avivamento maior do que a gente perceber a voz de Deus falando dentro de cada um de nós. Eu acho que não existe nada mais sobrenatural nesse mundo do que alguém ser completamente direcionado pelo Espírito Santo de Deus. A gente precisa entender que às vezes a gente fica em busca de grandes momentos, grandes experiências. E Deus fala assim também. Deus também faz assim, Deus também faz dessa forma. Mas o que eu tenho para te dizer hoje é algo muito simples. O que Deus colocou no meu coração é algo muito simples. Mas o Evangelho é simples e ele tem poder de impactar a nossa vida. Eu tenho aprendido com Deus que Deus ele gosta quando a gente tem expectativas dentro de nós. Qual é a sua expectativa para essa noite? Às vezes não é muito o que a gente sente, mas eu queria convidar você a olhar para o lado e falar para alguém: olha, Deus vai falar contigo hoje. A palavra dele é viva, ela tem poder de fazer isso. E eu oro para que essa expectativa seja gerada no teu coração, porque hoje nós vamos ter um encontro com a palavra de Deus e ela é sempre viva, poderosa e eficaz. Ela tem poder de mudar a nossa vida, de mudar a nossa história, e ela ainda é poderosa para isso, gente. O rema, essa palavra revelada, você pode já ter lido um texto tantas e tantas vezes, mas de repente num dia aquele texto vem, te abraça e Deus fala com você. A verdade simples que eu tenho para trazer nessa noite é: Deus fala com você. Deus fala com você. Deus não fala só com fulano, ciclano. Deus não está aqui nesse meio dizendo: eu gosto de falar com esse, eu gosto de falar com aquele ali eu não gosto de falar muito, não. Isso não é uma verdade. Deus fala com você. Você foi planejado, você foi pensado, você foi equipado por Deus, você foi feito por Deus para ouvir a sua voz. Deus tinha isso em mente quando criou você. E é a intenção de Deus que você aprenda a reconhecer a sua voz. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: eu não consigo ouvir a Deus como eu gostaria. Eu não sei ouvir a Deus como eu gostaria. Em alguns momentos da minha vida eu também já falei coisas assim. Eu não sei ouvir Deus, eu não consigo ouvir Deus. Mas eu preciso te dizer que Deus fala com você. É pessoal, é particular. Deus tem muitas formas de falar com a gente. Mas a gente só tem uma forma de falar com Ele a respeito da oração. Irmão, você já percebeu que esse foi o segredo do ministério de Jesus? Muitas pessoas podem dizer: isso não é avivamento, não. Avivamento são grandes ajuntamentos apenas, aquele mover, curas, sinais, prodígios, isso também é avivamento. Mas Deus não vai fazer nada do lado de fora que Ele não tenha começado do lado de dentro. Então como que Ele começa algo do lado de dentro se não é falando com a gente? Jesus um dia deu o segredo do seu ministério. Jesus fazia sinais, Jesus fazia proezas. Ninguém curava como Jesus, ninguém pregava como Jesus. A Bíblia diz que Ele encantava a multidão com as suas palavras. Mas os discípulos andavam com Ele. Em você, mas eu nunca vi os discípulos pedindo: então me ensina a dar sobre as águas, que isso foi muito legal. Me ensina a curar os enfermos. Me ensina a transformar água em vinho. Me ensina a fazer essas coisas. Sabe por quê? Porque Jesus já tinha revelado o seu segredo. Jesus disse assim: eu não faço nada de mim mesmo. Eu só faço aquilo que o Pai me manda fazer. Se Ele manda eu ir, eu vou. Se Ele manda eu ficar, eu fico. Se Ele manda eu fazer, eu faço.
Se Ele não manda eu fazer, eu não faço. Então Jesus estava revelando que o segredo do seu ministério era a intimidade que Ele tinha com o Pai. O quanto Ele aprendia a reconhecer a sua voz. Eu tenho a impressão no meu espírito, irmãos, que Deus está fazendo algo no nosso meio e é tão lindo. É tão vivo, é tão dinâmico, é tão atual, é tão poderoso. Mas a gente só vai conseguir fluir naquilo que Ele nos chama para fluir, se você entender que Deus fala com você. E você pode ouvir a voz de Deus. Deus fala lá em Hebreus, eu quero começar lendo esse texto. Hebreus no capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim. Hebreus 1, no versículo 3. O Filho irradia a glória de Deus. Ele expressa de forma exata o que Deus é. E com a sua palavra poderosa, Ele sustenta todas as coisas. Só até aqui. Então, se você está aqui e sentou para ouvir de alguma forma, é porque a palavra de Deus te trouxe até aqui. A palavra de Deus te sustenta. A palavra de Deus sustenta todas as coisas. Deus é um Deus que fala. E a palavra de Deus, ela tem poder criativo. Quando Deus fala algo, uma realidade é mudada. É por isso que Ele tem poder de mudar as nossas circunstâncias. Ele tem poder de mudar a nossa história. Ele pode fazer todas as coisas. E a sua palavra sustenta todas as coisas. E Ele fala. Mas sabe, eu não quero dirigir a Ele. Eu quero que Ele me dirija. E para que Ele me dirija, eu preciso aprender a ouvir e a reconhecer a sua voz. E Jesus disse que as minhas ovelhas, elas reconhecem a minha voz. Então, como eu faço isso? Como eu posso aprender a saber se é Deus falando comigo, se não é? É uma verdade que cabe para muita coisa, que a gente se torna bom em tudo que a gente pratica. Um pouquinho mais na frente, em Hebreus no capítulo 3, eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas o texto diz que, olha, eu queria dar a vocês um alimento mais sólido, mas eu não pude dar porque vocês foram displicentes no ouvir. Vocês não se envolveram no ouvir o suficiente, vocês foram displicentes. Mas, pela prática constante, vocês chegam à maturidade. Como é que a gente amadurece em ouvir a voz de Deus? É pela prática de passar tempo com Ele. Quando você vai estudar, geralmente pessoas que trabalham em banco ou que de alguma forma lidam com isso, e vão estudar sobre moeda falsa, sobre a nota falsa, eles não passam o tempo inteiro estudando todas as variações de notas falsas que existem. Eles não vão olhar e parar para estudar, essa nota falsa é feita desse jeito, aquela falsa é feita do outro jeito. Sabe como se estuda uma nota para você aprender a reconhecer? Sabe como é feito? Eles entendem e aprendem sobre a nota verdadeira. Então eles entendem como a verdadeira é feita. Eles passam tempo estudando aquilo, percebendo como funciona. E tudo aquilo que não é compatível com a verdadeira é falso. O autor de Hebreus mais na frente, eu vou ler só essa frase, você pode ler depois, mas está em Hebreus 5, no versículo, eu falei 3, né? Perdão, é capítulo 5, no versículo 14, diz que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Como é que a gente distingue entre o que é verdadeiro e o que é falso? É pela prática constante de estar e permanecer na tua presença. A gente está tão imerso em Jesus. A presença dele é tão constante na nossa vida. A gente está tão ligado a ele, que tudo que não tem a ver com Cristo se torna errado. Tudo que Cristo não é o centro, que não é prioridade, é errado para nós. A gente se torna apto a discernir o que é certo e o que é errado quando a gente passa tempo mergulhado e imerso em Jesus Cristo. Quando a gente tem intimidade com a sua palavra. Porque Deus não vai falar nada que não esteja alinhado com a sua palavra. Então a gente precisa de tempo com ela, meditar nela, aprender nela, para que a gente possa ter conhecimento do que é verdadeiro, para que Jesus Cristo possa se revelar a nós. E muitas vezes, gente, Deus fala com a gente de uma forma sutil. E a prática com Ele nos ensina a reconhecer. É como acontece na nossa intimidade muitas vezes. Se você passar tempo com uma pessoa, você aprende a conhecer aquela pessoa de forma íntima.
Você é capaz até de dizer se a pessoa está chateada ou não, pelo tom de voz que ela usa com você. Você tem um amigo chegado desse jeito? Você sabe se a pessoa não está legal. Ela chegou, só falou um bom dia. Mas você conhece, às vezes você está numa reunião da igreja. O marido chegou, pelo boa noite que ele deu, tu sabe se ele teve um dia ruim ou bom no trabalho. Por quê? Porque você tem intimidade. Você conhece a postura. Você sabe, eita, tem alguma coisa ali que não está legal. Ele está estressado, ele está chateado. O tom de voz, ele me chama assim, ele me chama assado. Por quê? Porque você passa tempo junto. Porque você caminha junto. Porque você tem intimidade para saber como aquela pessoa funciona. Com Deus é a mesma coisa. Você quer aprender a discernir a voz de Deus? Passe tempo com Deus. Gaste tempo com a sua palavra. Medita na tua palavra e aprenda a discernir e a conhecer quando é a voz dele falando com você. Porque as suas ovelhas conhecem a sua voz. E ele é um Deus que fala. Nós precisamos ter essa viva expectativa dentro de nós. Deus vai falar comigo. Deus quer falar comigo, e como é que eu faço? Eu me posiciono no lugar de ouvir a sua voz. A Bíblia diz que quando nós nos voltamos para Ele, o véu é retirado. Como que a gente passa a ter uma clareza maior de visão com Ele? Quando a gente se volta para Ele. Não sei se já aconteceu com você, mas você está ouvindo aquela conversa meio baixinha. Tem alguém sussurrando, mas o assunto te atraiu. Você quer entender o que as pessoas estão falando? Você já prestou atenção com a nossa postura corporal? Geralmente alguém dá uma sussurrada do seu lado, você se inclina. Por que a gente faz isso? Não sei. Mas a pessoa começa a sussurrar, você dá uma baixadinha. Para ouvir melhor. A gente precisa aprender a se inclinar diante de Deus, para que a gente possa entender aquilo que Ele está pedindo de nós. Mas sabe algo que eu tenho aprendido, que se torna uma chave para a gente ter uma clareza de visão na nossa vida? Deus está em busca de pessoas que são submetidas o suficiente para dizer sim a Ele, mesmo antes de entender aquilo que Ele está pedindo de nós. Quando a gente tem uma disposição do nosso coração de dizer sim para Deus, mesmo antes de compreender aquilo que Ele está fazendo, a gente começa a crescer em discernimento diante dEle. Nem sempre você vai entender o que Deus está te pedindo, sabia? Às vezes Deus vai te pedir coisas que naquele momento não vão fazer sentido nenhum para você. Mas você precisa aprender a conhecer a voz do seu pastor, porque você pode não saber, mas ele sabe. A compreensão não pode ser a chave para você saber se é Deus ou não falando. Sabe por quê? Porque se você coloca a compreensão nesse lugar, você está limitando Deus à mente humana. Você está fazendo como se Deus fosse do seu tamanho, Ele não é. A obra dele é maior, o caminho dele é maior, o propósito dele é maior. E nem sempre você vai entender no início aquilo que Ele está fazendo. Mas se existe a disposição no teu coração de dizer sim a Ele, Ele começa a te revelar coisas que às vezes só lá na frente você vai entender ou vão fazer algum sentido para você. Porque você se inclina e existe a disposição em você de dizer sim. Mas sabe, a gente precisa aprender, a prática constante fala de ouvir e permanecer ouvindo aquilo que Deus está falando a cada um de nós. Eu estava pensando como Isaac foi feliz, não apenas por Abraão ter ouvido Deus, mas por Abraão ter permanecido ouvindo Deus. Porque Deus um dia vira para Abraão e fala, eu quero que você sacrifique o teu Isaac. É hora de sacrificar Isaac. E Abraão leva ele lá para o lugar do sacrifício. E quando ele vai sacrificar, o que acontece? Deus fala novamente. E Deus provê um cordeiro para o sacrifício. E Deus muda a instrução que ele tinha dado. Por quê? Para que você entenda que você precisa continuar ouvindo Deus. Quantos Isaques na nossa vida não foram sacrificados porque a gente ouviu Deus, mas a gente não continuou ouvindo Deus? É uma prática constante. É no dia a dia, é simples, muitas vezes é sutil, mas a nossa disposição de ouvir, o nosso tempo com Ele vai nos ensinando a ouvir. Quer ver algo muito simples? Aconteceu aqui a última vez que eu estive nessa igreja. Me pediram para orar pela nação, trazer uma palavra e fazer uma oração no final. E quando a gente estendeu a bandeira, eu comecei a ouvir algo muito sutil dentro de mim, dizendo, não é você que vai orar. Eu não tinha entendido, eu falei, Deus, não dá tempo de combinar com ninguém, como é que vai ser isso? E eu comecei a ouvir, não é você que vai orar, não é você que vai orar.
E eu comecei a ficar meio perdida. Às vezes a gente vai amadurecendo e eu ouvi a voz de Deus. Eu falei, então, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Quem é que vai orar? E Ele falou, olha, você vai ver. Irmãos, eu olhei para trás, eu só vi o pastor Mário, eu não via mais ninguém. E aí eu pedi para ele fazer a oração. E no final, quando acabou, ele me procurou e falou, Fernanda, Deus tem um jeito de fazer as coisas, né? Eu falei, é. Ele falou, você acredita que você começou a falar? E Deus começou a falar comigo, é você que vai orar. É você que vai orar. E ele falou, não sou eu não, Deus, ninguém combinou comigo antes. E Deus falava, é você que vai falar. E eu falava, não sou eu que vou orar. E quando você chamou meu nome no microfone, eu cheguei a tomar um susto. E eu estava saindo de lá, já pensando sobre isso, sobre ouvir a voz de Deus. Eu falei, Deus, eu acredito que isso é avivamento. São as coisas simples, quando a gente segue uma pequena instrução de Deus. Você já imaginou o avivamento que vai acontecer quando você receber uma impressão no seu espírito de Deus falando, liga para alguém. E colocar um nome no teu coração. E Deus falar, liga para ela e diz que eu a amo. E que eu estou sabendo do que ela está passando. E que eu não desisti dela. Já imaginou que revolução vai começar a acontecer quando a gente aprender a reconhecer os sussurros de Deus dentro de nós? Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes as circunstâncias colocam a gente em dúvida do que Deus está dizendo. Ai, não foi Deus não, isso é coisa da minha cabeça. Como é que a gente aprende a discernir, gente? É com a prática constante. É passando tempo, é tendo experiências com Ele. É aprendendo com Ele. Mas como que a clareza vem? Quando você tem a disposição no teu coração de dizer sim, mesmo antes de você entender aquilo que Ele está fazendo. Se Deus precisa te contar o plano todo para que você comece a se mover, você atrapalha o plano dEle. É que tem horas que se Deus te explicar, você não vai querer entrar no negócio antes. É porque Ele te ama que Ele não te conta. Ele só diz, vai filha, Ele vai te fazendo, sabe o quê? Eu já percebi que Deus atua desse jeito às vezes. Principalmente comigo, que tem a tendência a recuar e Ele vai me dando em doses homeopáticas. Ele me dá um passo de cada vez. Filha, faz assim, manda uma mensagem. Quando as coisas vão acontecendo, eu fico, meu Deus, se eu soubesse eu não tinha entrado nisso. Mas por quê? Porque Deus, Ele nos conhece. Se Ele te desse a programação toda antes, talvez você não fosse aguentar. Então Ele vai te fazendo aos poucos e com a prática constante, você aprende a confiar em Deus, mesmo sem entender. Mesmo quando você não entende o que Ele está fazendo. Mesmo quando você não entende por que as coisas estão acontecendo. Você simplesmente tem a intenção no teu coração de obedecer a Deus. Eu ouvi um pastor contando uma história muito simples, mas que me marcou, porque eu tenho uma tendência de fazer isso, sabe? Ele estava contando que tinha uma família que estava fazendo umas férias na montanha. E o pai estava dirigindo o carro na estrada e o filho do banco de trás falou, pai, depois da curva tem uma pedra muito grande no meio da estrada. O pai ficou atento àquilo, achou meio estranho. Mas ele prestou atenção e ele fez a curva devagar. Quando ele fez a curva, tinha uma pedra enorme no meio da estrada. Ele ficou perplexo. Ele falou, filho, foi Deus que falou com você, filho. Que mais Deus está falando com você? E o filho respondeu, ele está dizendo que a gente tem que parar no McDonald's, na próxima cidade. Já aconteceu com você, de você ouvir a Deus? E Deus te dar um caminho, e no meio do caminho você começar a querer moldar as coisas da sua vontade? Ai, Deus, mas eu ia querer tanto que as coisas fossem desse jeito. Ai, ia ser tão legal se Deus fizesse dessa forma. Muitas vezes a gente tem a tendência de fazer isso. Como é que a gente ajusta o nosso ouvido para não perder o que Deus está fazendo de vista? Pela prática constante na presença. Sabe o que muitas vezes nos impede de ouvir a voz de Deus? A resistência que existe dentro de nós. Ai, mas não. Essa coisa da minha cabeça, já me decepcionei tanto, já me magoei tanto. A gente se torna resistente. E a gente filtra e não impede a clareza de visão daquilo que Deus está nos falando. Mas uma coisa é certa, Deus fala com você. Você precisa acordar, dormir, dirigir, cozinhar, fazer as suas funções, ser mãe, ser esposa, ministrar e fazer qualquer coisa com essa certeza dentro de você. Deus fala comigo. A sua vida muda quando você começa a caminhar nesse tipo de convicção. E
tudo, se você esquecer todo o resto que eu falei, o que eu gostaria que ficasse no teu coração hoje faz parte do teu design, faz parte do teu propósito original, saber ouvir a Deus. Você foi feito para ouvir a Deus. Deus fala com você. E quando a sutileza dos direcionamentos que Ele te trouxer começar a ser o vento nas tuas velas, não seja apressado para entender aquilo que Deus está fazendo. Essa é a frase que Deus tem falado comigo. Não tenha pressa em entender aquilo que Deus está fazendo. Só seja um filho maleável. Só deixa Ele ser o vento nas tuas velas. Só deixa Ele te conduzir um dia depois do outro. Porque Ele está montando quebra-cabeça e nem sempre a gente vai entender o que Ele está fazendo. Mas Ele está fazendo algo. E eu quero contribuir com isso. O que Ele está fazendo, talvez precisamente eu não saiba te dizer. Mas Ele está fazendo algo e eu quero fazer parte disso. Deus falou com você? Você disse sim a Ele? Então, independente do que quer que tenha acontecido, foi um bom dia. A nossa caminhada com Deus não se mede por resultados humanos ou naturais. Nem sempre aquilo que você faz para Deus, você vai ter a resposta aqui na terra. Às vezes é só lá na glória que você vai saber. Mas se Deus falou e se você disse sim, foi um bom dia, independente do que tenha acontecido. Tenha no seu coração a disposição de ouvir a Deus, mesmo sem entender. Porque quando você começa a agir assim, você começa a conhecer uma glória de Deus que talvez você nunca tenha visto antes. Sabe quem me ensina isso? Eu quero terminar meditando nessa história. A vida de Lázaro, lá em João, no capítulo 11. Eu tenho percebido que todos nós temos um Lázaro dentro de nós. Todos nós temos situações na nossa vida, na nossa história. A gente traz com a gente coisas que morreu dentro de nós. Quando Deus fala algo, Ele cria. E quando Deus cria, não pode se perder pelo caminho, é uma realidade. Para você é uma promessa, para Deus é algo que já aconteceu. Já é uma realidade no céu. Mas a gente aqui se perde disso muitas vezes. Por quê? Porque nem sempre a gente entende o tempo e o jeito de Deus agir. Todos nós temos um Lázaro dentro de nós. E eu quero te lembrar como Deus costuma agir com Lázaro. E antes de eu ler o texto, eu quero te convidar a uma reflexão. O que dentro de você morreu? O que fez? Qual foi a área da tua vida em que você perdeu o entusiasmo? Onde foi que você perdeu o otimismo? Qual é aquele lugar da tua vida que virou um túmulo? Coisas que queimavam em você, que hoje já não queimam mais. Lugares aonde Deus costumava falar e hoje você já não ouve mais. Qual é a área da tua vida em que você vivenciou algo que tirou o teu vigor? Que tirou a tua força? Que você olha e parece uma terra seca? Sonhos que ficaram pelo caminho, coisas que morreram dentro de você. Qual é o teu Lázaro? Eu quero te dizer que Deus ainda visita os túmulos da nossa vida hoje. Ele ainda visita os túmulos da nossa vida. João, no capítulo 1. Diz assim, um homem chamado Lázaro. Eu vou lendo, a gente vai conversando, a gente vai orar depois. Ele estava doente. Ele morava em Betânia com as suas irmãs, Maria e Marta. E foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e enxugou com seus cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, o seu amigo querido está muito doente. É legal a forma que as irmãs passam o recado. Em algumas versões dizem: Senhor, aquele que tu amas, aquele que o Senhor ama, o teu amigo está doente. E até aqui o texto faz muito sentido. Até aqui eu consigo compreender muito bem. Mas no versículo 4 começa a acontecer coisas que para mim, a capacidade humana, é difícil de compreender. É difícil de entender. Porque diz que quando Jesus ouviu isso, ele disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. E o versículo 5 diz: Jesus amava. Ele amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo isso, portanto, aqui as coisas ficam confusas. Que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde ele estava.
Jesus ouve dizer que alguém que ele amava estava doente. E o texto não diz que Jesus não pôde ir, porque ele tinha compromissos que o impediam. Jesus escolheu ficar. E muitas vezes a gente é tão espiritual e a gente diz coisas, olha, irmão, eu não estou aí, mas eu estou orando por você. Em espírito a gente está junto, mas sabe, em espírito eu não consigo fazer a canja que talvez você precise quando você está doente. Tem coisas que a gente só faz quando a gente está presente fisicamente. Espiritualmente, talvez eu não consiga ser o abraço que você precisa. Talvez eu não consiga olhar dentro dos teus olhos e te dizer que Jesus te ama. Ainda que você não entenda aquilo que Ele está fazendo por você. E Jesus escolhe não ir. E aqui é difícil de compreender. E tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Alguém já ouviu falar desse livro? É um livro muito interessante, eu amo. E eu tenho pensado e eu acredito que a linguagem do amor de Deus é a confiança. Deus ama quando a gente confia nele. Nós fomos criados para depender de Deus. Ser autossuficiente é andar no oposto daquilo que Deus te chama para fazer. Porque a figura de linguagem mais usada na Bíblia para descrever Deus é a figura do pastor. E a ovelha, ela depende do seu pastor para tudo. Você foi criado para depender de Deus. É por isso que você precisa aprender a ouvir a sua voz. Porque Ele é quem sabe onde estão as águas tranquilas. Tem água que para a gente parece que é tranquila, mas não é. Se você olhar um rio, ele por cima pode parecer muito calmo. Mas você não consegue enxergar os sumidouros que estão por baixo. Você não vê a correnteza do rio, mas Ele vê. Ele sabe. Ele sabe, é por isso que você precisa aprender a ouvir a sua voz. Porque quando você ouve a sua voz, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, se você está ouvindo a voz do seu pastor, a sua declaração continua sendo: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Porque isso está acontecendo, eu não sei te dizer, mas eu sei que perto está o Senhor, a sua glória real na minha vida. Ele sabe o que Ele está fazendo e a misericórdia dEle me cerca de todos os lados e a bondade dEle é uma realidade na minha vida. Mesmo quando tudo ao meu redor é o caos, mesmo sem entender, a gente pode confiar que o amor de Deus, Ele nos persegue. Marta e Maria vão nos ensinar isso. Deixa eu te dizer algo, Deus não precisa provar o seu amor dele para você todos os dias. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas quando a gente é inseguro, a gente fica pensando que as circunstâncias é quem define. Se você procura o amor de Deus nas circunstâncias da sua vida, você está procurando no lugar errado. E é por isso que você se frustra. Porque às vezes você olha e você pensa, poxa, Deus está fazendo na vida de alguém e não está fazendo na minha. Eu tenho aprendido que fé é uma mistura de paciência com mistério. Porque nem sempre a gente consegue entender. Porque Deus fez na vida de fulano e na minha Ele não faz. Porque as coisas estão tão difíceis para mim. Se Ele me ama, porque Ele não vem quando eu chamo, porque Ele não faz as coisas no meu tempo, porque Ele não faz as coisas do meu jeito. Se Ele me ama, por que as coisas ainda estão acontecendo dessa forma? Se você busca a prova do amor de Deus por você nas suas circunstâncias, você vai se frustrar. Você quer saber o quanto Deus te ama? Olha para a cruz. Olha para a cruz. Aonde Deus estava enquanto eu passava por esses momentos terríveis, olha para a cruz. Ele estava na cruz, te salvando, te redimindo, te restaurando, te fazendo uma nova criação, mudando a sua história, mudando a sua realidade e te fazendo mais do que vencedor em todas essas coisas. Aonde Ele faz isso? Na cruz. Você tem dúvida do quanto Ele te ama? Para de olhar para as suas circunstâncias, para de olhar para os teus desafios, para de olhar para aquilo que Ele não está fazendo do jeito que você queria que Ele fizesse. Porque a fé nem sempre segue a nossa programação. Viver pela fé, não confunda as coisas. Não é viver adequando Deus, moldando Deus ao nosso próprio querer. Viver pela fé
é confiar que Ele sabe o que Ele está fazendo. Mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não vejo, eu sei que de alguma forma tudo vai cooperar para o meu bem. Eu sei que Ele é capaz de fazer isso acontecer, mesmo quando eu não entendo. E Jesus fica esperando. E depois Ele diz aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Os discípulos se opuseram dizendo, Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judeia tentou te apedrejar. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu, há 12 horas de claridade. Todos os dias, durante o dia, as pessoas podem andar com segurança. Conseguem enxergar, pois tem a luz desse mundo. Eu fico vendo a resposta de Jesus e eu não entenderia nada, gente. Não sei você. Mas eu acho que Ele não disse muita coisa para os discípulos. Eles continuaram cheios de dúvidas. Às vezes Deus fala e a gente não entende bem. Deus falou algo para você que você não entendeu bem? Posso dar uma sugestão? Pergunta de novo. Diz para Ele, Deus, eu ainda não entendi. É simples, gente, é muito simples. Deus, se o Senhor falou comigo, eu ainda não fui capaz de compreender. Deus sempre vai honrar um filho que tem a intenção de ouvir a sua voz. Sempre. Sempre. E se você perguntar a Ele, tem a responsabilidade de prestar atenção na resposta. Porque pode não ser de imediato. Às vezes é uma pregação que você vai ouvir um tempo depois. Às vezes é a conversa com um amigo. Às vezes é um sussurro dentro do teu espírito, uma conversa inspirada com Ele. Mas Ele vai responder, esteja atento que Ele vai te responder. À noite, porém, aqui, vamos no versículo 11. E acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. E os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme é porque vai melhorar logo. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas Ele se referia à morte de Lázaro. Eles não estavam entendendo nada. Então eles falaram para Jesus que eles não entenderam. O que Jesus fez? Ele disse claramente, Lázaro morreu. E por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até Ele. Irmãos, tem algo poderoso na declaração de Jesus. Eu acho que eles ainda não tinham entendido. Tomé vai falar algo que vai nos mostrar que ele ainda não tinha entendido nada. Mas Jesus está nos dizendo aqui. Ontem o pastor, não sei se ele falou aqui também, mas o pastor Renan, quando foi lá na nossa igreja, ele falou isso. Isso ficou vivo dentro de mim. Ele disse, se Jesus tivesse ido ao encontro de Lázaro no tempo deles, ele teria curado o enfermo. Se ele fosse no tempo de Marta, ele teria curado o enfermo. Mas ele foi no tempo dele e ele ressuscitou o morto. Talvez você pense que Deus não está fazendo as coisas do seu jeito. Talvez Deus esteja ampliando o teu milagre. Talvez Deus queira te mostrar e te revelar que você vai conhecer a glória dele de uma forma que você não experimentou hoje ainda. Talvez Deus esteja querendo te ajudar a entender que o que Ele vai fazer é muito maior do que você imaginou. Você pediu um milagre assim, e Deus é um Deus que superabunda, e Ele faz além do que você pede. Espera o tempo do Senhor, e Ele vai te honrar. E você vai glorificar o nome dEle. E você vai declarar e entender e compreender que a fé, ela não segue a nossa programação, mas ela vive e nos faz viver todas as promessas que Deus liberou sobre nós. Ela nos alinha com Ele. Ele diz, eu me alegro, porque vocês vão crer de fato, vocês vão conhecer o que vocês não conheciam. Tomé é bem mal falado, né, gente? Mas tem algo legal aqui na frase dele. Ele diz assim, Tomé disse aos outros discípulos, vamos lá também para morrer com Jesus. Tomé era tão otimista, né, gente, que chega a contagiar, é uma coisa impressionante. Mas sabe uma coisa que eu acho legal, que eu aprendi, que a gente tem que ter bons olhos e achar coisa boa em tudo. A gente pode dizer, nossa, Jesus disse que ia ressuscitar Lázaro. Tomé estava dizendo que ia morrer com Jesus, ele estava falando o oposto, essa parte não foi legal. Mas sabe o que eu acho legal? Mesmo sem entender nada, Tomé disse, vamos com Ele. A fé nos faz seguir a direção de Deus, mesmo quando a gente não entende. Vamos com Ele. O que me espera ali na frente eu não sei, mas vamos com Ele. Vamos no vento do Espírito. E quando Jesus chegou a Betânia, disseram que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias.
Eu não sei se você sabe, mas uma crença supersticiosa estava entrando na igreja, nos judeus daquela época. Não era igreja ainda, né, gente? Mas era nos judeus da época. E eles estavam com uma crença de que até o terceiro dia a alma podia voltar para o corpo. Jesus espera o tempo exato de todas as expectativas humanas não existirem mais. Ele espera virar impossível para fazer aquilo que ele tinha para fazer. Ele espera não haver mais expectativa humana nenhuma. Existe alguma área na sua vida que você não tem mais expectativa? Que você já se decepcionou demais? Que você acha que o tempo já passou? É um campo fértil para o milagre de Deus acontecer. E quando Jesus chegou, Betânia 18 ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos das regiões tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Ela era mais preguiçosinha, né, gente? Gostava mais de ficar sentada. Marta era mais ativa. Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Irmãos, aqui tem algo muito legal. Sabe quando a gente fala para Deus das nossas frustrações, eu quero convidar você a fazer um relato preciso diante de Deus das suas frustrações. Marta vai até ele, ela não fica só falando do que ela não sente primeiro, ela fala da sua frustração. Se você tivesse estado aqui, se a minha criação tivesse sido diferente, se eu não tivesse passado por um abuso, se eu não tivesse vivenciado aquela traição, se eu não tivesse vivenciado aquela situação, eu não seria assim, Deus. Eu não sentiria assim, Deus. Ela faz um discurso, um relato preciso daquilo que ela sentia. Se você tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando eu cozinhei para você, você veio. Mas quando eu pedi para você vir porque eu precisava de você, você não veio. A Bíblia não diz que ela disse, mas eu aposto que pensou. Que eu pensaria. Na hora de comer, chegou rapidinho, ainda trouxe a leva toda. Na hora que eu chamo, fica demorando para vir. Ela faz um relato preciso da sua frustração e decepção, mas ela não termina aí, Mas ela diz, mas porém eu sei que mesmo agora, será que você pode dizer para o Lázaro da sua vida, mesmo agora, independente do tempo que tenha passado, independente do que as pessoas tinham dito, independente do que aconteceu, mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Mesmo agora, eu ainda vou louvar ao Senhor. Mesmo agora, eu ainda bendirei ao Senhor. Mesmo agora, eu ainda direi que Ele é soberano, que Ele ainda tem o controle de tudo nas suas mãos. Eu não vi o milagre, eu não experimentei o milagre, não aconteceu como eu queria, mas mesmo agora eu sei que Tu és o Senhor, Tu és o Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha vida. Irmãos, tu já ofereceu um louvor zangado para Deus? Eu já ofereci alguns. É aquele louvor que você louva quando você não queria louvar. Você queria era reclamar. Você queria dizer para Deus, bater o pé e dizer que tudo que você queria é que Ele fizesse o oposto do que está acontecendo. E elas falam para Ele a sua frustração, mas ela diz, mas você ainda é o Senhor. E Jesus diz, seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Você crê nisso? Você crê nisso? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você crê nisso? Você crê que Ele é o Deus de toda a ressurreição? Você crê que o caminho dele é mais alto do que o teu caminho? Que agindo Deus, quem impedirá? Que nada é impossível quando Deus começa a agir. Você crê nisso? Sim, Senhor, ela respondeu. Sim, eu creio nisso. Em seguida voltou para casa, chamou a Maria à parte e disse, o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato, foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Marta sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo chorar e a seguiram. Assim que chegaram ao lugar onde Jesus estava, o viu e caiu aos seus pés e disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão
não teria morrido. Maria também estava angustiada. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Onde está o Lázaro da tua vida? Onde está o túmulo? Onde está aquilo que você carrega dentro de você? Às vezes o Lázaro é algo no nosso caráter, que a gente achou que já tivesse resolvido, mas não resolveu. Às vezes o Lázaro da nossa vida é uma circunstância. Tantos Lázaros que podem haver dentro de nós, e Jesus diz aonde ele está. Muitas vezes os Lázaros estão dentro dos nossos sentimentos. E Jesus pergunta para você agora, cadê o teu Lázaro? Onde você colocou ele? Aonde virou um túmulo? Aonde está o Lázaro da tua vida? E eles responderam, vem, Senhor, e veja. E Jesus chorou. Porque antes de mostrar a sua autoridade, ele mostrou a sua empatia. Ele chorou com elas para que você saiba que os olhos cheios de lágrima não representam um coração sem fé. Eu creio que a gente pode dar muitas explicações para isso, mas a que eu mais gosto é que Jesus chorou para que ele te desse licença de chorar também. Porque muitas vezes as nossas declarações de fé, elas vão sair no meio das nossas lágrimas. Ele quer que você saiba que uns olhos cheios de lágrimas, um coração cheio de fé, não faz com que muitas vezes a gente não tenha muitos questionamentos. E Marta tinha muita fé, mas ela tinha muitos questionamentos também. E ele chora. E as pessoas que estavam perto disseram, vejam como ele amava. Outros, porém, disseram, ele curou um cego. Não podia ter impedido o seu amigo de morrer? Na nossa vida é assim também. Uns vão dizer para você, nossa, ele te ama. O plano dele não acabou. E outros vão dizer, se ele te amasse mesmo, por que as coisas não dão certo para você? Porque nada anda na tua vida. Quem você vai escolher ouvir? Mas Jesus, chegando ao túmulo, tinha uma pedra fechando a entrada. E ele disse, tira a pedra. A pedra, ela impede de entrar, de sair, ela fica no caminho. E Jesus ele ressuscitou Lázaro, ele podia ter tirado aquela pedra, não podia não. Mas ele diz para ele, tira a tua pedra que está impedindo Lázaro de vir para fora. Tem coisas na tua vida, meu irmão, que é você que vai ter que tirar. Tem coisas que Deus vai te dirigir, mas é você que vai ter que fazer sobre o comando dele. Tem pedras aí que estão te impedindo de viver a ressurreição do teu Lázaro. E sabe o que Marta falou? Já cheira mal. Às vezes o Lázaro da nossa vida dá vergonha de mexer. A gente diz, Deus, isso já está enterrado há tanto tempo, não mexe nisso não. Eu já nem quero mais mexer, eu já prefiro nem mexer. Já cheira mal. E Jesus tira a pedra, porque eu vou entrar nesse túmulo hoje. E Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então roraram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Você pode se colocar de pé, eu quero orar por você e ler esse versículo em pé com você. Eu quero ler o versículo 43 com você no espírito de oração. E eu quero nesse momento te convidar a olhar para o Lázaro da tua vida. E eu quero dizer para você que não importa se cheira mal, não importa quanto tempo você não mexe nisso. Não importa o que passou, o que mudou. Jesus, ele entra no nosso túmulo hoje também. Ele vai no mais profundo do nosso coração. E a Bíblia diz que depois deles rolarem a pedra, isso é importante. Depois que eles tiraram a pedra, então Jesus gritou, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. O que está morto ganha vida outra vez. O que está morto ganha vida outra vez. E Jesus disse, eu não disse que se você crer, você veria a glória de Deus. Qual é o Lázaro da tua vida?
O que você anda sem perspectiva, sem esperança. O que você não está entendendo o que Deus está fazendo. O que você não está conseguindo entender o agir e o mover de Deus na tua história. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos para que nada te distraia. Senhor, a tua voz conosco é pessoal. O Senhor fala através de uma pregação, o Senhor fala através de pessoas. O Senhor fala de tantas formas, mas é a tua intenção que a gente reconheça a tua voz falando dentro de cada coração. Eu quero te pedir agora, Senhor, faz o que eu não tenho capacidade de fazer. Fala com o Lázaro da vida de cada um aqui. Eu sei qual é o meu Lázaro, Senhor. E só cada um aqui pode saber qual é o seu. Qual é aquele lugar, Senhor, que a gente perdeu a visão, que a gente perdeu a motivação. Aviva-nos, Senhor, não só em evidências e em sinais, mas começa dentro de cada um de nós, Senhor. E eu tenho um pedido a te fazer muito especial. Mostra para cada um de nós qual é a pedra que a gente precisa remover. Porque o Senhor já deu ordem ao nosso Lázaro, eu sei disso. Mas se a gente não tirar a pedra, ele vai morrer de novo dentro daquele túmulo, Senhor. Nós não queremos só ouvir a tua voz, queremos continuar a ouvir a tua voz. Abraça cada um aqui hoje, Senhor. Aquela pessoa que disse, eu não consigo te ouvir. Está tudo tão seco dentro de mim, eu já nem sei mais qual é a tua voz, Senhor. Aquele que sabe, mas que anda resistente. Que anda lutando, Senhor, contra a tua voz. Aquele que talvez nunca soube te reconhecer. Que sempre achou que isso era para outras pessoas, para mim não. Aquele que tem medo, Senhor. Se a fé, ela não vem pelo esforço, mas ela vem pela entrega. Se a fé vem pela disposição do nosso coração de se inclinar. Tu conheces as decepções, Senhor, que geraram as resistências dentro de nós. Tu conheces o que ninguém conhece. Vai profundo dentro da gente agora, Senhor. Tu também fala na brisa. Tu também fala no sussurro. E para que a gente te ouça hoje, a gente vai precisar se inclinar. Só se inclinando para te ouvir, Senhor. Só assumindo a posição de humildade. Que renuncia à autossuficiência. Que renuncia à minha forma de fazer. Para me ajudar a entender que todos nós aqui passamos por decepções, Senhor. Mas é a forma que a gente processa as nossas decepções que vão determinar se elas vão virar medo que nos paralisa ou se elas vão virar a fé que nos impulsiona. Eu vou repetir isso porque isso está queimando dentro de mim. A forma que você processa as decepções da sua vida, elas vão determinar. A forma que você processa vai determinar se ela vira medo. E se a decepção virar medo, ela te paralisa. Mas se você processa ela de uma forma que ela vira fé, ela te impulsiona, ela te aviva, ela te renova, ela te envia. Algumas pessoas vão dizer que isso não é avivamento, Senhor. Mas numa visão fechada e limitada, talvez não seja. Mas se a gente entende que Tu és o nosso pastor, e o lugar da ovelha é ouvir a Tua voz, a gente sabe que não existe avivamento sem percepção com clareza da Tua voz. Não queremos só o barulho. Não queremos a evidência. Porque se a gente lê em João 11 e seguir o texto, vai dizer que a multidão viu os Teus sinais e maravilhas. Geralmente a multidão precisava ver para crer. Mas João 12 vai dizer que eles viram, mas o seu coração estava incrédulo diante do Senhor. Milagre não sustenta avivamento. Ele pode chamar atenção. Ele pode despertar interesse. Ele é necessário.
Ele faz parte da natureza de Deus. Ele é uma promessa, ele é real, porque os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Mas o que sustenta o avivamento é a percepção da sua voz, que vai dizer para você prosseguir, mesmo quando o milagre não acontecer da forma que você queria. Marta enterrou o seu irmão. Ela chorou pela morte do seu irmão. Talvez você esteja chorando pela morte de algumas coisas aqui na sua vida também. E Deus está te dizendo que se você transformar essa decepção em fé, ao invés de medo, Deus está ampliando o teu milagre, para que quando aconteça, todos saibam que foi o Senhor quem fez, que não foi você, não foi o seu jeito, não foi a sua forma, não foi a sua maneira. Quando o teu Lázaro sair do túmulo, todos saberão a grandeza do teu Deus. Reconheça a voz dele hoje, falando pessoalmente para você. Qual é a pedra que vai precisar sair? Porque Lázaro, ele ressuscita, mas a pedra é você quem remove. Tira os impedimentos. Tira o que está te impedindo de viver. Irmãos, eu sou avivada. Eu gosto quando Deus me faz quicar aqui. Mas hoje Ele está falando de uma forma tão suave. É tão sutil, que você só precisa se inclinar para ouvir. E dizer: Deus, ainda que eu não consiga entender, eu me rendo ao seu jeito. Eu me submeto ao teu jeito. Porque eu não quero dirigir, eu quero que o Senhor dirija. E eu escolho dizer sim àquilo que o Senhor está dizendo, mesmo sem entender, porque eu confio no seu amor. E se você assumir essa posição, se prepare para ouvir Deus de uma forma que você nunca ouviu antes. Vai ser no teu quarto, vai ser no teu carro, vai ser enquanto você dorme, vai ser enquanto você caminha, vai ser enquanto você educa os teus filhos, vai ser enquanto você conversa com teu marido, vai ser enquanto você ministra, vai ser em tempo e fora de tempo, vai ser fora de lugar, dentro de lugar, na igreja, na segunda-feira, na terça-feira. Deus vai te tocar, Deus vai te encontrar, Deus vai falar contigo e Ele vai te dizer que Ele não trabalha só com resultados, Ele trabalha com o processo. O resultado é dele, o processo é nosso. Ele vai te ensinar, Ele vai te inspirar, Ele vai te mover, Ele vai te alinhar. Aleluia. Ele vai te encorajar. Aleluia. Ele vai te levantar, porque muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Amém. Você vai ter o Espírito Santo te avivando. Quando você pensar em parar, Ele vai te inspirar a prosseguir. Quando você se machucar, Ele vai derramar o óleo de cura sobre você. Não há impedimentos para aqueles que ouvem a voz do Senhor e têm a disposição de obedecer, porque Ele sempre vai te encorajar a prosseguir. Que Deus avive o teu coração no suave, que Deus avive o teu coração no simples, e que o avivamento que Ele vai fazer em você comece com um reconhecimento da voz do teu pastor, que sempre vai te inspirar a prosseguir. Amém? Deus abençoe você. Glória a Deus.